Saudações, alunos queridos! Sejam muito bem-vindos à aula de hoje. Você sabe quem foi James Watson? Ele foi um dos autores do modelo de dupla hélice para a estrutura da molécula do DNA. Em 1940, Watson afirmou: "Os mistérios da vida estarão sob o controle das futuras gerações, dependendo da rapidez com que os segredos do DNA forem elucidados." E ele estava certo. Quanto mais os seres humanos entendem o DNA, mais eles conseguem manipular organismos vivos com vistas à obtenção de processos e produtos de interesse para a sociedade. Essas técnicas mais modernas da biologia celular e molecular são chamadas de biotecnologia. Mas por que será que compreender o DNA pode nos dar tanto poder? Como a manipulação de material genético pode ajudar a salvar vidas? Eu sou a professora Jobeane e hoje vamos iniciar uma série de aulas sobre as principais aplicações da biotecnologia. Neste primeiro vídeo, falaremos de sequenciamento do DNA, splicing genético e células-tronco. Se esse conteúdo te ajudar de alguma forma, se inscreve aí no canal, ative as notificações e deixe a sua sugestão para a gente poder melhorar. Vamos juntos? O sequenciamento de DNA é o processo realizado para se determinar a sequência exata de nucleotídeos em uma molécula do ácido desoxirribonucleico, o nosso DNA. Isso significa que, ao sequenciar um material genético, é possível conhecer a ordem em que as 4 bases nucleotídicas, adenina, guanina, citosina e timina, ocorrem dentro dessa molécula de ácido nucleico. O projeto Genoma Humano, PGH, teve como objetivo determinar a sequência de bases de todo o DNA humano. Esse esforço de pesquisa internacional levou 13 anos para ser concluído e analisou o DNA de 21 doadores. A primeira sequência completa foi determinada em abril de 2003 e, dentre os principais resultados, mostrou que o genoma humano contém cerca de 3,2 bilhões de nucleotídeos. Disso tudo, apenas 2% é considerado gene. Ou seja, apenas 2% apresenta sequência de bases que contém informação para produzir uma proteína. O restante pode carregar instruções de regulação, ligando ou desligando os genes, mas seus mecanismos ainda não são muito bem conhecidos. A sequência do genoma humano é 99,9%, exatamente a mesma em todas as pessoas. E 40% dos nossos genes são semelhantes aos dos vermes nematóides e 90% semelhante aos dos camundongos. Algumas sequências genéticas específicas foram associadas com numerosas doenças e disfunções, inclusive câncer de mama, doenças musculares, surdez e cegueira, o que possibilitou o entendimento da origem dessas enfermidades. O fato do projeto Genoma Humano só ter encontrado aproximadamente 30 mil genes, cerca de 1/3 do que se esperava, deixou os cientistas surpresos, pois nós possuímos cerca de 100 mil proteínas. Se o gene tem informação para produzir a proteína, como podemos ter mais proteínas do que genes? Os cientistas, posteriormente, sugeriram que a chave da complexidade humana esteja não no número de genes, mas em como partes dos genes são associadas para construir diferentes produtos, num processo denominado de splicing. Já ouviram falar? Primeiro, entenda que para se produzir uma proteína, a informação que está no DNA é copiada, dando origem ao RNA mensageiro, num processo chamado de transcrição. O splicing será a maturação desse pré-RNA mensageiro, que ocorre logo após a sua transcrição. Nesse processo, as regiões não codificantes do RNA, chamadas de introns, são retiradas, que passa a conter somente as regiões codificantes, os exons. No splicing alternativo, esses exons podem ainda ser clivados em locais diferentes na molécula de RNA recém-sintetizada. Isso quer dizer que uma única fita de RNA mensageiro pode sofrer diferentes possibilidades de processamento, aumentando consideravelmente o número de proteínas a serem sintetizadas. Isso explica por que 30 mil genes pode gerar 100 mil proteínas, e é a chave para a nossa variabilidade. Uma das grandes apostas da biotecnologia é a utilização de células-tronco para fins terapêuticos, como a cura e o tratamento de determinadas doenças degenerativas, traumas e recuperação de tecidos danificados. Existem 3 tipos de células-tronco: as células-tronco embrionárias,
que são encontradas no embrião quando este se encontra no estágio de blastocisto, de 4 a 5 dias após a fecundação. O corpo humano possui aproximadamente 216 tipos diferentes de células, e as células-tronco embrionárias podem se transformar em qualquer uma delas. Por essa alta plasticidade, são chamadas de células-tronco pluripotentes. As células-tronco adultas são encontradas em todos os órgãos do nosso corpo para poder renovar as células ao longo da nossa vida, mas existem em maior quantidade na medula óssea e no sangue do cordão umbilical. No entanto, elas são menos versáteis e possuem uma capacidade de diferenciação reduzida, sendo chamadas de células-tronco multipotentes. Existem ainda as células-tronco adultas induzidas, que são células adultas geneticamente reprogramadas para o estágio de células-tronco embrionárias. As primeiras células-tronco humanas induzidas foram produzidas em 2007 a partir da pele. O processo de reprogramação se dá através da inserção de um vírus contendo 4 genes que invadem o núcleo celular e reprogramam esse código genético. Com este novo programa, as células voltam ao estágio de uma célula-tronco embrionária e possuem características de autorrenovação e capacidade de se diferenciarem em qualquer outra célula do corpo. Estas células são chamadas de células-tronco de pluripotência induzida, ou pela sigla iPSC. As células-tronco fornecem aos pesquisadores ferramentas para entender doenças, testar medicamentos e desenvolver terapias que produzam resultados efetivos. Um dos possíveis usos das células-tronco é a terapia celular, que consiste na troca de células doentes por células novas e saudáveis. Em teoria, qualquer doença em que houver degeneração de tecidos do nosso corpo poderia ser tratada através da terapia celular. Na prática, isso é um pouco mais complexo. Mas você já parou para pensar que o transplante de medula que as pessoas com doença no sangue fazem é uma utilização dessa tecnologia de células-tronco? Pois é, quando alguma das células que circulam no sangue, sejam eles glóbulos brancos ou vermelhos, não estão sendo devidamente produzidos na medula óssea, há a manifestação de uma doença, como a leucemia, por exemplo. A solução pode ser um transplante de células-tronco hematopoéticas, conhecido como transplante de medula, que irá fornecer ao paciente células com capacidade de se transformar no tecido que está danificado. Essas células-tronco, geralmente oriundas de um doador compatível, se alojarão na medula óssea para que ela volte a produzir células sanguíneas normais. O tratamento com células-tronco tem se mostrado promissor também na luta contra a AIDS, mostrando bons resultados em 2 pacientes europeus soropositivos que desenvolveram leucemia. A quimioterapia destruiu ao mesmo tempo as células tumorais e as células infectadas latentes. Em seguida, com o transplante de células-tronco de um doador, a medula foi reconstruída com um exército de células saudáveis. A doença hematológica foi curada e o HIV eliminado. As células-tronco autólogas, aquelas que são coletadas do próprio paciente, também são opções promissoras para o uso em procedimentos que visam regenerar o músculo cardíaco afetado por infarto, por exemplo. Mas atenção! A Sociedade Internacional para a Pesquisa com Células-Tronco alerta que a maior parte das terapias são recentes e experimentais, podendo não funcionar da mesma maneira em diferentes casos. O fato, pessoal, é que James Watson, lá em 1940, estava certíssimo. Quanto mais as técnicas da biotecnologia são aplicadas para entender o DNA, mais avançamos na compreensão de mecanismos envolvidos em algumas doenças e no desenvolvimento de terapias específicas, permitindo uma perspectiva de vida melhor para muitos pacientes. No próximo vídeo, vamos entender as possibilidades da tecnologia do DNA recombinante. Falaremos também de terapia gênica e dos transgênicos. Eu espero por você. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal e deixe seu like. E lembrem-se, nunca desistam dos seus sonhos. Vocês podem estar muito mais perto do que imaginam. Até mais!